Olá pessoal, é um prazer estar com vocês aqui na nossa aula de Direito Eleitoral, no curso preparatório aqui para a carreira da magistratura. Primeiramente, eu gostaria de falar para vocês que o objetivo aqui nas aulas de Direito Eleitoral é dar um resumo específico do que é mais relevante para o direito eleitoral e que acreditamos que devem ser as perguntas formuladas, né? Mas, primeiramente, eu não posso deixar de passar para vocês uma orientação substancial sobre o tema. Muito bem. Primeiro de tudo, quais são as principais leis eleitorais em vigor? Então, nós temos o Código Eleitoral, que é a Lei 4737 de 1965. Temos a Lei Complementar, que é a Lei das Inelegibilidades, Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990. Temos a Lei dos Partidos Políticos, que é a Lei 9096, de 1995. Temos aqui artigos importantes, né, que com certeza vão ser explorados na prova, da Lei 9.504, de 97. Nós vamos observar, vamos salientar esses artigos. Essa Lei 9.504 é a lei das eleições. Nessa lei nós temos regras sobre registro de candidatos, propaganda, inclusive propaganda na internet, e temos ainda a Lei 6.091 de 74, que tem um crime lá interessante, que é o transporte de eleitores residentes em zonas rurais. E, basicamente, eu salientaria essas leis. Nós temos outras aqui, como a Lei 6996 e 7444, que não costumam cair em prova. Infere-se ainda das alterações eleitorais relevantes até o presente momento, que se encontram nas emendas constitucionais 107, 111, 107 e 111, nas leis 13.831, 13.834, 13.878, repetindo, 13.831, 13.834, 13.878, 14.063, 14.197, 14.208, Lei Complementar 184, Lei 14.211, Lei 14.291 e, por último, a 14.356. Todas essas leis têm uma peculiaridade de alteração da legislação eleitoral. Muito bem. Além disso, nós temos as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. Então, nós vamos abordar aqui, tentar fazer um resumão de tudo isso para vocês, né? Quem precisar aqui da consulta do livro, acabou de sair aqui pela editora Juspod, o meu livro, meu, da Ana Luísa e da Cristiana, que são minhas filhas e advogadas, e tem aqui, 12ª edição, editora Juspodium, tá? O livro está aqui, fresquinho, é só legislação, pode levar para a prova, fazendo aqui a divulgação do livro, editora Juspodium, tá? Tem todas essas leis já atualizadas com remissão, trabalho ao longo de muitos anos, e está aqui na sua 12ª edição esse trabalho de legislação, que é uma coletânea da legislação, realçando o seguinte, que o que está nesse livro, além de todas essas alterações importantes, nós incluímos as resoluções mais permanentes ou definitivas, que são expedidas pelo Tribunal Superior Eleitoral, que tratam de uma rotina de trabalho da Justiça Eleitoral, certo? Nesse livro também colocamos as súmulas relevantes do TSE, enfim, está aqui, editora Juspodium, para quem quiser adquirir. Acredito ser uma ferramenta boa de trabalho para a prova. Pode levar para a prova com consulta e serve também agora para você ter essa legislação.
No entanto, nada impede que você possa consultar as leis pelo site do Planalto e também pelo site do Tribunal Superior Eleitoral, principalmente as resoluções eleitorais, né? Então, eu gostaria aqui apenas de, primeiramente, fazer uma breve exposição do direito eleitoral. Bem, o direito eleitoral, na sua conceituação, aqui no meu livro, eu coloco como um conjunto de normas jurídicas que regulam o processo de alistamento, filiação partidária, convenções partidárias, registro de candidaturas, propaganda política eleitoral, apuração, proclamação dos eleitos, prestação de contas de campanha eleitoral e diplomação. No meu conceito aqui também envolve as formas de acesso aos mandatos eletivos por meio dos conhecidos sistemas eleitorais, com exemplo, o sistema tradicional majoritário e o sistema proporcional. Então, trata-se aqui de um sistema de normas que regem as relações entre eleitores e eleitos e objetivam organizar o poder popular e o pluralismo, de forma a valorizar a cidadania democrática. Muito bem. Esse é um conceito básico que eu estou expondo aqui para vocês. No direito eleitoral, nós temos o perfil de identificar fases ou etapas do direito eleitoral, para tentar situar essa disciplina. Então, a primeira etapa, ou primeira fase, que nós costumamos chamar, é a fase do alistamento eleitoral. É o momento em que o eleitor vai tirar o título, vai ter uma numeração, vai se cadastrar no sistema da Justiça Eleitoral, que é organizado pelo TSE, Tribunais Regionais Eleitorais, e isso está nas zonas eleitorais, nos cartórios eleitorais perto da sua casa, né? A primeira fase é o alistamento, a segunda fase é a votação. Então, quem não tem o título não pode votar, obviamente. A terceira fase é a eleição, que é o momento mais importante. Depois da eleição, nós temos a apuração, né? Aliás, votação e eleição, corresponde à segunda fase, são sinônimos. Então, vamos lá. A primeira fase é o alistamento, a segunda é a votação ou eleição. A terceira fase é a apuração. A apuração é muito rápida. E a quarta e última fase, que não podemos esquecer, é a que se denomina diplomação. A diplomação, pessoal, equivale à nomeação do servidor público que passou num concurso, por exemplo. Só que você não vai dizer que o prefeito foi nomeado. Ao contrário, você vai dizer que o prefeito foi diplomado, né? Mas, observando essas quatro fases, portanto, grave aí, por favor, alistamento, votação, apuração e diplomação, nós podemos aqui identificar subfases, né? E essas subfases, elas ocorrem no ano de eleição. Então, esse ano de 2023, não temos eleição. Tivemos ano passado, 2022, e teremos eleições municipais em 2024. E as subfases, elas são identificadas no ano específico de eleição. Quais são as subfases? Então, antes da votação, no ano de eleição, nós temos uma subfase chamada de convenções partidárias. As convenções partidárias podem ser nacionais, para escolher o presidente, podem ser estaduais, para escolher os deputados estaduais e governadores, e podem ser municipais, para escolher os prefeitos, vices e vereadores. Então, ano que vem, como teremos eleições municipais, as convenções são exclusivamente municipais. Depois de escolhidos os candidatos e candidatas, entre aspas, que se chamam pré-candidatos nessas convenções partidárias, uma etapa subsequente, que é uma subfase, tudo isso antes da eleição, tá? É o registro de candidatos. Registro de candidatos.
Lembrando que a Justiça Eleitoral, ela não atua, não temos um juiz eleitoral, um magistrado eleitoral na fase das convenções. Porque a fase das convenções é uma fase interna corporis, onde os partidos têm autonomia para deliberar. Mas se houver uma violação à lei dos partidos ou uma preterição ao devido processo de escolha, esse fato é levado à Justiça Eleitoral, tá? Então, o juiz eleitoral, ele pode anular uma convenção partidária se essa convenção estiver contra a lei, né? Lei, principalmente a lei dos partidos. E nós temos aqui, nessa fase agora, subfase, perdão, o registro de candidatos. Ora, no registro de candidatos, que é o que nós temos que falar logo em seguida, é o momento mais importante, porque aqui no registro é o momento que o juiz eleitoral vai analisar as condições de elegibilidade, vai verificar se o candidato é inelegível ou não, ou se ele está numa hipótese de perda ou suspensão dos direitos políticos. Então, é o momento que se aplica a teoria, né? A parte que nós estudamos para o concurso, ou seja, quais são as condições de elegibilidade? Estão lá na Constituição, no artigo 14, parágrafo 3º, né? Uma delas, por exemplo, é a filiação partidária. Será que esse candidato escolhido está regularmente filiado? Outra condição é o domicílio eleitoral. Será que ele tem domicílio nesse município? Será que ele preenche esses requisitos? Será que ele tem idade mínima para poder concorrer? Então, as condições de elegibilidade, por favor, não confundam com inelegibilidade. A inelegibilidade, ela está prevista na Lei Complementar 64 de 90, que é a nossa Lei das Inelegibilidades, e na Constituição Federal, no artigo 14, parágrafo 4º e 9º, né? Então, as inelegibilidades, que só podem ser tratadas por lei de perfil complementar, não pode ser lei ordinária, não pode ter nenhum outro ato normativo tratando de inelegibilidade, ela é uma restrição à capacidade eleitoral passiva, o que se denomina de ius honorum, né? Porque os direitos políticos têm essa bifurcação, né? A capacidade eleitoral ativa, que significa o ius sufragio, votar, e a capacidade eleitoral passiva, que é o ius honorum. Então, nessa fase do registro de candidatos, o magistrado eleitoral, até de ofício, pode indeferir uma candidatura, claro, observando o devido processo legal registral. Mas, nesse momento, ele vai avaliar, poxa, esse candidato realmente preenche esses requisitos? Será que ele está elegível, né? Pode ter a sua candidatura deferida? Então, parte dos candidatos terão a candidatura deferida e aí eles se transformam no status civitatis de candidatos, com o deferimento da candidatura, e outros vão ser indeferidos. Outros pretendentes, postulantes, que foram escolhidos na convenção, mas não preenchem esses requisitos. Muito bem. Antes da eleição, nós ainda temos uma outra subfase. Então, o registro é uma subfase antes da eleição, ou votação, que é a propaganda política eleitoral, que não se confunde com a propaganda política partidária. A política eleitoral é para divulgar as ideias, os planos do candidato. E a política partidária é para dizer o que o partido está fazendo naquele momento, né? Então, nós temos essas duas subfases que antecedem a votação ou eleição. Muito bem, depois da votação, nós temos a apuração, que é uma fase, e depois da apuração nós temos a proclamação dos eleitos. E temos ainda, depois da apuração, uma subfase importantíssima. Duas subfases, uma é a proclamação dos eleitos e a outra é a prestação de contas de campanha eleitoral. Pessoal, isso é muito importante. Por quê? Porque nesse momento vai se verificar quem financiou a campanha desse candidato, né? Quais foram os recursos que ele utilizou, se há licitude nesses recursos, né? Por exemplo,
sindicatos, empresas estrangeiras não podem financiar a campanha. Concessionários de serviço público, tudo isso está proibido pela legislação. E aí nós temos, nesse momento, também, uma resolução do TSE que fala sobre prestação de contas, que é muito detalhista. Tem muitos aspectos nessa resolução também importantes, certo? E por último, nós temos a diplomação. Então vamos lá, alistamento, fases. Votação ou eleição, apuração e diplomação. Subfases, convenção partidária, registro de candidatos, não é isso? E depois da votação, nós temos a apuração, que é uma fase. Depois da apuração, nós temos o quê? Proclamação dos eleitos e prestação de contas. E por último, como nós já falamos, a fase final é a diplomação. Muito bem. Eu gostaria de ter feito essa observação e também agora precisamos falar basicamente, muito rápido, de alguns princípios, né, do direito eleitoral. Bem, todos sabem que no panorama jurídico do direito eleitoral são aplicáveis os princípios gerais do direito, sejam eles de natureza constitucional ou infraconstitucional, positivos ou sistêmicos, e as regras dos diversos ramos do direito. O devido processo legal, a ampla defesa, a legalidade da lei penal eleitoral, a inafastabilidade da jurisdição eleitoral, a liberdade de informação, a garantia de estabilidade das relações jurídicas, dentre outros, né? Ou seja, todo o arcabouço sistêmico você vai aplicar no direito eleitoral. Mas no direito eleitoral tem alguns princípios que lhes são próprios. Por exemplo, se fala na lisura das eleições. Ora, é um princípio básico, né? Isso aí está no artigo 23 da Lei Complementar 64 de 90. Atenção, essa lei é a lei das inelegibilidades. O que diz o 23? Vamos à reprodução. O tribunal formará sua convicção pela livre apreciação dos fatos públicos e notórios, dos indícios e presunções, e prova produzida, atentando para circunstâncias ou fatos, ainda que não indicados ou alegados pelas partes, mas que preservem o interesse público de lisura eleitoral. Por favor, façam a leitura desse artigo. Preservem o interesse público de lisura eleitoral. Ou seja, o magistrado, né, nutre aqui de especial atenção na proteção dos direitos fundamentais da cidadania, do cidadão eleitor. E isso está ancorado também no artigo 1º, inciso 2 e 14, parágrafo 9º da Constituição da República Federativa do Brasil. Então, atenção, o tribunal vai julgar sempre tentando objetivar a garantia da lisura das eleições, afastando das eleições máculas, abusos do poder econômico, abuso do poder político, compra de votos, captação ilícita de sufrágio, né? Financiamentos escusos de campanha. Então, é transferido para o magistrado eleitoral essa valiosa função judicante. Igualdade eleitoral, outro princípio básico. Igualdade entre eleitores deve ser mantida, entre partidos e candidatos, e medidas judiciais devem ser adotadas para preservar, né, essa igualdade. Só para exemplificar, não é possível o voto familiar, por exemplo, que na época do Império permitia ao eleitor chefe de família mais votos quando atingia um número maior de filhos, né? One man, one vote, cada homem um voto, ponto. Ou seja, você não tem aqui diferenciação, né, nenhuma sobre o valor do voto. Isso tem que ser observado também na relação da igualdade eleitoral. Nós também devemos observar o princípio da proporcionalidade das penas eleitorais. Isso é muito importante. Não podemos aplicar, por exemplo, uma pena de inelegibilidade ou uma pena de cassação do registro ou diploma sem que haja aqui uma proporcionalidade da lesão que o candidato causou no processo de eleição, né? Isso é importante, isso é um norte para o magistrado, né?
sob pena de banalização, de realização de uma capsius diminúcio da magnitude da função judicante eleitoral, né? O candidato, por exemplo, pratica uma conduta vedada ao agente público na campanha. Isso permite que lhe seja aplicada apenas uma multa, sem a decretação da cassação do registro ou diploma. E também não incide, com a multa apenas aplicada, a causa de inelegibilidade de 8 anos da eleição. Gente, pessoal, isso está expresso, por favor, depois vocês vão olhar lá, no artigo 73, parágrafos 4º e 5º da Lei das Eleições. Lei das Eleições é a Lei 9.504 de 97. A multa pode ser aplicada, em alguns casos, obviamente, independentemente de outras sanções, como a cassação do registro ou diploma. Então, por exemplo, lá no 73, você tem as condutas vedadas aos agentes públicos. E tem algumas dessas condutas que podem ser aplicadas apenas a multa, né? Não há necessidade do juiz ser tão severo anulando o diploma, porque se o juiz anula o diploma para quem foi eleito ou caça o registro para quem está na campanha, isso tem um efeito na lei das inelegibilidades, que é o efeito que está lá no artigo 1º, inciso 1, a linha J da Lei Complementar 64 de 90. Isso dá um efeito de inelegibilidade. Quem for condenado por órgão judicial colegiado ou com decisão transitada em julgado por conduta vedada ao agente público, está lá. Quem for condenado à cassação do registro ou diploma, anulação do diploma, por conduta vedada ao agente público, tem esse efeito da inelegibilidade também. Muito bem, atenção para a leitura desses artigos que eu estou salientando. Princípio do aproveitamento do voto. Esse princípio deve sempre pautar a atuação da Justiça Eleitoral. Não se deve anular a eleição simplesmente, sem provas, sem uma base sólida de anulação. Claro que tem casos que transbordam o limite da legalidade, né? São verdadeiras ações ilícitas na campanha, por exemplo, milícia, tráfico de drogas financiando as eleições, ou usando ou corrompendo o eleitor numa determinada região. Aí você tem você não tem como aproveitar o voto dos eleitores que estão maculados pela criminalidade local, principalmente numa eleição municipal. Às vezes acontece muito isso, né? A Justiça Eleitoral tem vários precedentes, várias decisões anulando eleições municipais porque foram maculadas pelo vício da compra de votos. Então, mas esse princípio do aproveitamento ele está ligado ao indúbio pro réu, né? Vamos proteger aqui, é mais ou menos o indúbio pró-candidato. Nesse sentido, você pode utilizar o artigo 219 do Código Eleitoral. Pessoal, o Código Eleitoral é a Lei 4737 de 1965 e o artigo que eu saliento agora é o 219. Vamos à leitura, por favor. Na aplicação da lei eleitoral, o juiz atenderá sempre aos fins e resultados a que ela se dirige, abstendo-se de pronunciar nulidade sem demonstração de prejuízo. Aliás, esse princípio já é conhecido no Código de Processo Penal, artigo 566, e também temos no Código Eleitoral uma expressa previsão no artigo 364. Então, se não houve prejuízo, mantém-se a pessoa eleita. Sigilo do voto, princípio importantíssimo. A Constituição institui, inclusive, esse princípio do sigilo como cláusula pétrea. Artigo 60, parágrafo 4º, inciso 2. Né? Nesse rumo, também eu saliento, por favor, vamos ler aqui, o artigo 103 do Código Eleitoral. Façam uma leitura. O 103 trata do sigilo do voto, que consiste em quê, por exemplo, numa eleição? Isolamento do eleitor na cabine de votação sem interferência de fiscais ou mesários. Ou seja, no momento que o eleitor está votando,
Existe aquele papelão que protege o eleitor, ele está ali apertando a tecla de votação na urna, não se pode ter a devassa do voto, não se pode filmar, fotografar, né? Então, o artigo 312 do Código Eleitoral eu também saliento, que ele tipifica a conduta penalmente relevante do agente que viola ou tenta violar o sigilo do voto, né? Aliás, o Código Eleitoral tem alguns crimes assim, que são definidos como crimes de atentado, quando a pena da tentativa se equivale à do crime consumado, ou seja, viola ou tenta violar, né? Aqui é até um questionamento do princípio da proporcionalidade da aplicação da pena, etc. Bem, com efeito também aqui, nós temos o 140, parágrafo 2º do Código Eleitoral, ao tratar do poder de polícia eleitoral, que não autoriza que pessoas estranhas aos mesários possam interferir no funcionamento da sessão eleitoral, sessão local de votação, pessoal, salvo o próprio juiz. E ainda sobre o sigilo, sobre esse princípio do sigilo do voto, saliento para vocês o 220, inciso 4 do Código Eleitoral, que consagra a nulidade dos votos da sessão se for preterida uma formalidade que atinja ao sigilo do voto. E ainda, por finalizar, temos o 91A, parágrafo único da Lei 9.504, que proíbe, no dia da eleição, o eleitor que ingresse na cabine de votação com máquinas fotográficas, filmadoras e aparelhos celulares. Tá bom? Então, esses artigos que eu estou falando formam uma espécie de arcabouço do princípio do sigilo do voto. Temos ainda como salientar dos princípios do direito eleitoral o princípio da celeridade. O princípio da celeridade, ele pode ser visto no artigo 170 do Código Eleitoral, que trata da impugnação à identidade do eleitor no momento da votação. No momento que o eleitor está votando, naquele momento ele pode ser impugnado. Já tivemos vários casos assim de impugnação feita por mesários ou representantes de partidos políticos na sessão eleitoral, porque já tivemos um caso assim sui generis também, de uma moça de 25 anos que estava votando com o título de uma senhora de 80 ou 80 e poucos anos, né, na época que não se precisava apresentar uma identidade, né? Hoje você pode votar com um documento de identidade, desde que tenha fotografia, não vale certidão de casamento ou nascimento, não vale CPF, pode ser uma carteira de habilitação, pode ser um passaporte, quase que ninguém usa, carteira de trabalho, ou a sua identidade normal com fotografia, né? E ainda temos a biometria também, que serve para comprovar. Bem, o renomado autor do direito eleitoral, que eu me inspirei muito para escrever meu livro, o Dr. Fávila Ribeiro, né, denominava também aqui um princípio chamado de preclusão instantânea. O que o Dr. Fávila falava, né, na época? Há uma preclusão instantânea, é um subprincípio do princípio da celeridade, no sentido de que se não houver essa impugnação naquele momento, preclui a questão. Por causa da celeridade, a Justiça Eleitoral não pode ficar anulando determinadas sessões eleitorais depois que já se consumou o ato de votação e ninguém impugnou, né? Nesse sentido também salientamos o 257, parágrafo único do Código Eleitoral, que diz que a execução de qualquer acórdão será feita imediatamente através da comunicação por ofício, telegrama, em casos especiais a critério do presidente do tribunal, através de cópia do acórdão. As decisões da Justiça Eleitoral são cumpridas imediatamente. A maioria dessas decisões não se suspendem, elas são autoexecutáveis ali naquele momento. Inclusive, hoje a legislação já evoluiu e as resoluções do TSE consagram essas intimações por e-mail, inclusive pelo WhatsApp, né? Ainda saliento 97A e seus parágrafos 1º e 2º, por favor, da Lei 9.504, que tratam da necessidade de se observar no devido processo legal eleitoral um período máximo, atenção gente, de julgamento de 1 ano, entre a propositura da ação e o julgamento final das instâncias eleitorais, inclusive sob pena de representação ao Conselho Nacional de Justiça, além de eventual responsabilidade administrativa funcional
e renovação do pedido na via judicial com supressão de instância, objetivando a celeridade do julgado. Então, reparem, 1 ano, uma causa dessas que envolve a cassação do registro deve ser julgada, período máximo de 1 ano, entre a propositura da ação e o julgamento final nas instâncias eleitorais. Mas muitas vezes esse fato não é observado. Bem, nós temos ainda o princípio da execução imediata das decisões eleitorais. O artigo 257 do Código Eleitoral merece um destaque aqui, ele é bem claro. Os recursos eleitorais não terão efeito suspensivo. E em certa contraposição a ele, nós temos o 216, que diz que enquanto o TSE não decidir o recurso interposto contra a expedição do diploma, poderá o diplomado exercer o mandato em toda a sua plenitude. Então aqui temos que depois observar algumas coisas que nós vamos ler a lei com vocês aqui. Eu vou incentivar aqui a leitura de alguns artigos importantes da lei eleitoral que eu acredito que vão ser perguntados no provão. E nós vamos tratar melhor sobre esse assunto. Mas, a princípio, eu quero dizer para vocês que se um prefeito foi eleito, enquanto o TSE não julgar o caso, ele fica no mandato. É isso que quer dizer. É o 216. Enquanto o TSE não decidir o recurso interposto contra a expedição do diploma, nós temos um recurso básico no Código Eleitoral que está lá no 262 do Código Eleitoral, que é chamado de RCED, recurso contra a expedição do diploma. Então, enquanto não decidir, ele fica no mandato. Essa é a regra. Ah, mas o TRE decidiu. Sim, mas tem recurso ao TSE e aqui quebra-se aquela hipótese de execução imediata do 257, porque aqui o recurso passa a ter, sim, um efeito suspensivo de alguma forma. Até por previsão em resolução do Tribunal Superior Eleitoral. Por exemplo, temos também o pedido de direito de resposta, né, que trata dessa executoriedade imediata. Por exemplo, 72 horas, 48 horas, 24 horas. Isso aí, gente, está lá no 58, parágrafo 1º, 1, 2 e 3 da Lei 9.504. Por favor, deem uma olhada nesse artigo. Repito, 58, parágrafo 1º, 1, 2 e 3 da 9.504. Trata do direito de resposta. O direito de resposta na Justiça Eleitoral é como se fosse uma legítima defesa da honra do candidato, né? E ali tem prazos, 72 horas, 48 horas e 24 horas. Então você verifica isso, que pode ser uma pergunta do provão, tá? E nós temos ainda, no 96, parágrafo 7º dessa mesma Lei 9.504, decisões em sede de representação que aplica multa eleitoral, por exemplo, uma ação que aplica multa, em que a decisão é prolatada em 24 horas. 24 horas. Então, olha aí a execução imediata, a celeridade, tudo isso envolvido. Bem, pessoal, voltamos no próximo bloco com outras explicações do nosso direito eleitoral.